Spotlight Workers. Pessoal, essa é a segunda parte do Spotlight com o nosso convidado Domingos Takeshita. Taki, você já enviou mais de 2.500 orgonites guardiões e continua trabalhando, recebendo pedidos. Qual é o feedback que você recebe por parte das pessoas que recebem essas peças? Sim, são mais de 2.700 orgonites quase enviados e 1.000 peças, praticamente, mil e pouco, de orgonites guardiões. É um processo. Eu tenho pessoas que receberam os orgonites há 5 anos atrás e de vez em quando me escrevem até hoje, né? Quando o orgonite chega na casa da pessoa, a gente continua conversando. Como é que tá? O que aconteceu? Eu tive esse sonho, eu consegui reagir. Enfim, você tem um acervo aqui no computador dessas conversas que eu tive, guardadas aqui. Um dia, enfim, se tiver tempo, escrevo alguma coisa, um livro mesmo, né? Então, o que a gente tem é um resultado muito positivo. Eu diria 98% do resultado é positivo. Mas e os outros 2%? O que acontece? Tem situações onde as mulheres obsediadas optam por continuar sendo obsediadas. Simples assim. Mas como é? Quando uma pessoa toma essa decisão, quando uma mulher toma, não, eu prefiro, eu gosto de ser meio reptiliano, inclusive, eu vou até ser uma aliciadora, que geralmente é isso que acontece. O 2% é uma mulher que depois de ter sido obsediada vai se tornar uma parceira do reptiliano para, enfim, aliciar outras mulheres. Quando há essa atitude, os guerreiros se retiram, porque é uma questão do livre-arbítrio, né? Deu para ser bem claro, né, nessa questão. Vamos ver lá, Cláudia, manda. Você poderia falar um pouquinho para a gente qual é a função dos magos e magas das trevas que servem aos seres negativos? Qual é a missão deles aqui no planeta? Tá. Aquela coisa, as pessoas acham bacana quando jovens, adolescentes, magia negra, eu vou conseguir aquela namorada ali, eu vou conseguir ganhar dinheiro, pode fazer uma magiazinha aqui, um negocinho ali. É assim que começa a brincadeira do mago negro para a maioria das pessoas, né? Vou ler o livro lá, não sei de quem, vou ficar importante, poderoso e tal. Esses seres, eles estão aí para levar o seu dinheiro e para te controlar. Mago negro, você fica dependente, né, desses seres. Eles vão te ajudar a arrumar marido, emprego, seja o que for, né? Eles criam uma relação que é a mesma coisa que os gurus meia boca, que eu tenho dito nos meus vídeos, fazem também, né? Você não vai ver mago negro é muito raro você ver eu sou um mago negro, estou de preto aqui, sou um mago negro das trevas. Geralmente são pessoas bonitinhas, lindas, né, que falam de coisas bonitinhas, de energia bonitinha e tal. Tem um marketing aí, né? Eles são pessoas que perceberam que podem se utilizar da energia de terceiros, né, por conta dessas estratégias e por conta das técnicas que eles vão descobrindo no correr dos anos, né? Qual a missão deles nesse planeta? Enfim, qual a missão dos seres obscuros, né, no geral, na nossa experiência, né? Nós estamos num momento, a nossa galáxia é uma galáxia com um padrão de energia, vamos colocar assim, branco e preto, sim e não. Uma parte da galáxia, inclusive é mais na periferia, né, mais no centro não, é mais luminosa, né, e você tem civilizações, mesmo nesse nosso quadrante, que já evoluíram, então quinta, sexta, sétima dimensão. Mas o processo de crescimento vibracional, no caso aqui da 3D, onde nós estamos inseridos, né, ela passa por essas oposições, né, as forças obscuras e a luz. É preciso a gente entender o que é obscuro, o que é negro, o que é do mal, negro no sentido da densidade, né? E o que não é isso, o que é criação, o que é geração da vida. Então a gente vive essa polaridade, esse confronto, né?
Então, tudo que é obscuro, nós estamos vendo isso no Brasil agora, a manifestação disso no Brasil de uma forma muito intensa, né? Estamos falando agora aqui em agosto de 2020 e vocês estão acompanhando. Vocês viram recentemente gente espancando enfermeira, médico, a menina lá que precisou abortar com 10 anos de idade, os setores fundamentalistas religiosos dizendo que ela ia para o inferno, que a criança ia ser tomada pelo capeta. Quer dizer, nós estamos vendo hoje essa densidade, né, politicamente manifesta hoje na rua, né, pessoas que estavam lá meio no armário vindo à rua, né, e falaram, olha, estão ali, são essas, né? Não são a maioria, são uma parte significativa, mas não são a maioria das pessoas hoje. Mas a gente está precisando lidar com esse confronto, entendê-las, a gente vai precisar, enfim, em vários níveis, transmutar essa energia no caso do Brasil hoje, né? Vamos lá, Cláudio, acho que dá para ficar horas falando sobre isso aqui, sobre esse tema das forças negras, né? Alguns grupos têm dito por aí, Taki, que bases subterrâneas de reptilianos foram destruídas e que existem poucos agora no planeta. Já outros dizem que são milhões, só na superfície. Por que esse trabalho todo de desinformação, se a grande maioria da população desconhece a existência desses seres? E como é que eles agem sugando a energia vital das pessoas? Então é isso mesmo. Existem bases subterrâneas, sim, né? Mas essas que são físicas são mais facilmente detectáveis pelas forças de luz e vão sendo desativadas, né? As que são mais ativas são essas nessas faixas infradimensionais, nessas películas interdimensionais, né? Que nós temos vários níveis e tal, que estão ocultas. Essas são mais difíceis de achar, que são as que os guerreiros acham quando tem Orgonite Guardião, essa coisa que eu estava contando para você aqui, né? Um reptiliano, ele não funciona organicamente, essa coisa, ele não é pulmão, ele não é que nem a gente, ele não consegue estar andando na rua aqui, né? Eles têm um corpo diferente, eles são, né, biológicos também, quer dizer, eles não conseguem circular aqui com oxigênio, essa coisa toda, né, e tal. Outros dizem, como você disse lá, tem milhões de reptilianos. O que não tem milhões de reptilianos, o que tem são reptilianos agregados a humanos, né? Então, um exemplo que eu costumo dar, vocês lembram de Auschwitz, nazismo, campos de concentração, né? O que fizeram lá. Ali você tinha, naqueles soldados alemães na época, né, reptilianos completamente acoplados naqueles seres, Goebbels, Hitler, enfim, ali foi um nicho, né, de poder reptiliano que teve que ser combatido, né? Tanto é que vocês vejam, lembrem-se das práticas que lá ocorreram, né? Campo de extermínio, matar todo mundo, né? As mesmas coisas que a gente já conhece, que acontecem de tempos em tempos no planeta. Quando eles conseguem controlar, ter poder de Estado, enfim, quando eles conseguem ter uma relevância política, né? Eles vão trabalhar pela morte, pela eliminação. É esse o padrão. Escravizar. Nós estamos vendo isso no Brasil hoje. Nós estamos com 107 mil mortes, né? E a gente está vendo um padrão que é exatamente igual a esses que a gente vê historicamente, né? Vai morrendo, deixa sofrer, que não é só a morte, né? Tem o sofrimento, tem a dor das famílias, tem o medo que vai se instaurando nas pessoas pela insegurança em relação à doença, ao vírus, ao Covid, ao continuar vivo, pagando os seus aluguéis, comprando comida. Quer dizer, o processo desses seres obscuros é de instaurar esse estado de insegurança, de medo, porque eles se alimentam disso. Esse é o ponto, né? Você perguntou aí no finalzinho da sua... Como é que eles sugam a energia vital das pessoas? Eles estão fazendo isso nesse momento, né?
essa energia toda de medo, de angústia, de desespero, né, que tá no ar no Brasil hoje, não só alimento, mas como assim, ela propicia, né, a abertura de portais obscuros. Né? Não é à toa que a gente está vendo cada vez mais naves obscuras, as de lata mesmo, aparecendo aqui e ali, muita filmagem e muitas operações das forças de luz combatendo essas naves. Isso aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, Montevideo, está cheio de lugares onde isso está acontecendo. Então, assim, quando você cria um campo obscuro, né, num país, as pessoas, a egrégora, né, você gera um campo né, você propicia uma série de outras coisas. Os magos negros atuam mais, né, as pessoas que têm necessidade de agirem de uma forma violenta se sentem mais à vontade para manifestar isso na rua. Enfim, é um processo que a gente está experimentando aqui no Brasil agora, né? Então, a energia vital das pessoas está sendo sugada dessa maneira. Daí a importância de quanto mais as pessoas entenderem o que está acontecendo e mudarem. Tudo bem, está difícil, mas vamos segurar a onda, vamos trabalhar, vamos ajudar aqui, vamos contribuir ali, né? Sair dessa postura do medo, né? Da angústia, né? Uhum. E como é que são os implantes e os chips inseridos pelos reptilianos? Qual é o procedimento para a limpeza e retirada deles nos corpos sutis e como evitar que isso aconteça novamente? Então, chegamos nos implantes. Os implantes, eles não são necessariamente colocados pelos reptilianos. Os implantes têm a historinha, né? O que a gente tem de informação dos últimos 50 anos, que eram colocados os chips. Os chips eram coisas físicas, onde você ia para um procedimento, pegavam você fisicamente, levavam você para uma nave, né? Está cheio de relato disso na ufologia, e colocavam um chip em você, apareceu no seu quarto, enfiavam uma agulha em você e tal, e colocavam lá um chip de controle, monitoramento, várias finalidades, né? Quem fazia isso eram os greys, aqueles baixinhos de olhão preto, cinzas, né? Sendo que muitos deles estavam trabalhando, porque o grey é muito fácil de replicar, geneticamente eles são replicáveis, então os reptilianos colocaram muitos seres, que a gente chama de greys, a serviço dele, autômatos, né? Robozinhos para operações de superfície. Então, a gente tem a era dos chips, que praticamente está acabando, né? Já acabou, porque eles deram um salto, eles estão colocando os implantes no corpo etérico, né? Os reptilianos fazem isso, alguns sim, outros não, depende do que eles querem com aquela figura, que eles, geralmente nos homens, aí sim, os implantes são mais colocados nos homens, que eles querem controlar. No caso das mulheres, é aquele líquido, aquela substância que é introduzida, porque as mulheres são utilizadas mesmo como energia que eles extraem durante o ato sexual, né? Hoje a gente tem gente competente já por aí, que sabe desativar esses implantes, né? E que sabe trabalhar para evitar que eles sejam recolocados. Mas também temos pessoas onde você vai lá para retirar o implante, ela te põe mais 3 no corpo etérico, que é um reptiliano trabalhando como um guru do bem. Então usem sempre a sua intuição, procurem saber quem é essa pessoa, os resultados que ela está obtendo. A gente tem sempre isso, sempre tem os dois lados, há de se prestar muita atenção, né? O evitar que eles sejam recolocados novamente é você mudar padrões. Não estamos falando agora mais das questões sexuais, dos ataques sexuais pelos reptilianos e tal, né? Quando você tira um implante, você precisa entender o que estava acontecendo na sua cabeça, na vida, né? Se você foi implantada, por que foi? Geralmente a pessoa que vai retirar esse implante, se ela tiver uma capacidade, uma sensibilidade a mais, se for um sensitivo, ele vai entender por que aquele implante, ele vai te dizer, né? Porque você está com a autoestima baixa, porque você não sei o quê. E você vai precisar fazer um trabalho emocional, de refortalecimento, de ampliar a sua imunidade vibracional para não ser reimplantada, né? Porque é como
uma coisa, eles têm uma central operacional, implantaram o seu Paulo ali. O seu Paulo foi no vidente, no sensitivo, no especialista, retirou os implantes do etérico, né? Foi para casa. Eles acendem uma luzinha lá na central e falam, olha, tiraram e põe de novo. E eles põem de novo, né? Então, é preciso ter um trabalho de acompanhamento, né, psicológico, né? E hoje é bacana, estão surgindo profissionais que estão entendendo que isso tem que ser feito, né? Não basta só você retirar um implante do corpo etérico e um abraço entre o próximo, né? Tem que ter um acompanhamento, né? Taki, o pessoal fala de Draco, reptiliano. Draco e reptiliano são a mesma coisa? Ou são raças diferentes? Tá. Os Dracos, os reptilianos. Dá uma região aqui, nosso quadrante galáctico, né, que você tem uma região onde estão os draconianos, essa espécie, né, Draco de dragão, de réptil e tal. Essa região você tem uma distância enorme e tal, né? Os reptilianos, eles são dracos, eles são draconianos, eles são, né? Vocês imaginem, os pleidianos, por exemplo, eles ocupam 170 sistemas solares. Em termos de planetas, vocês multipliquem vezes 12, vezes 15, fora, né, os pleidianos que estão em quinta dimensão, sexta, são antigos demais. Os draconianos também são muito antigos, então eles ocupam uma área muito grande, né, no espaço, planetas, sistemas solares e tal, e como são colonizadores, saíram para... E você tem lá, nessa região, nessa civilização, draconianos que evoluíram. Então, num outro nível, já foram para frente. Mas a maioria dos draconianos são densos, né? E vamos dizer assim, os reptilianos que aqui atuam, inclusive, eles se subdividem. Você tem reptilianos no Japão, o tipo de reptiliano que está no Japão, no Oriente, na China, é diferente do reptiliano que está atuando aqui nas Américas. Eles têm formas físicas diferentes. Então, assim, eles se dividem, brigam às vezes entre si, pelo controle. Não, o Brasil criamos para nós. Não, o Brasil é nosso. Eles têm brigas entre eles, entre as hierarquias reptilianas que estão aqui, para controlar essa ou aquela região, né? Então, se poderiam também se dedicar a entender quem são os insectoides, quem são os escorpitoides. Escorpitoides de escorpião, insectoides de inseto. Você tem insectoides de quinta e sexta dimensão, e você tem insectoides densos, perigosos, né, como os escorpitoides, que estão muito mais próximos dos reptilianos, né? Então, nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo, muitos estão no processo de despertar e expansão da consciência. Qual é a sua visão a respeito disso? Cláudia, essa tal da transição planetária, ela vai se concluir em 2100 e tereré. As eras, as mudanças de eras, né, que a gente já sabe, né? E que nós estamos entrando num ritmo mais acelerado, né, mais intenso dessa mudança, né? As coisas estão acontecendo de uma maneira mais intensa, né? E tanto para o lado de se ter ajuda para a expansão de consciência, né? Como também ter influências negativas para não expandir nada e ficar na coisa obscura. Então, o que a gente tem hoje olha, amigo, cidadão, você tem que escolher, né? Você tem que saber o que você quer, para onde você quer ir, né? Para que lado você quer seguir. A coisa está ficando nas nossas mãos, individualmente falando, às vezes coletivamente, em termos de nação e tal, né? Mas não tem mais ali guru, não tem mais, não é uma fase que vai aparecer alguém, Cristo vai voltar e falar, olha, vem por isso. Essas entidades, esses avatares vão surgir talvez mais para frente. Agora a coisa está conosco, né? São decisões pessoais, são processos
onde cada um de nós, é a questão do livre-arbítrio, nós estamos chegando no ápice desse negócio e vamos ter que tomar decisões, né? Taki, muitas pessoas não podem ter um orgonite guardião em casa ou qualquer um de outro tipo. Essas pessoas podem se proteger com cristais? E se for possível, quais seriam eles? Claro, nem todo mundo pode adquirir um orgonite guardião, ou um legião, né, que é um outro orgonite de proteção. Mas eu sempre sugiro os cristais de quartzo, esses que eu falo. É bom que sejam peças de 2 quilos e pouco, no mínimo. Cristais maiores, não pegar um cristalzinho de 3 centímetros, é bom, bacana e tal, mas mais para um pingente, talvez. Né? Invista num cristal de quartzo maior. As ametistas também são ótimas, que são fáceis de achar, tanto os quartzos como as ametistas são muito fáceis de você achar em qualquer casa que venda minerais, né? Mas o que eu sugiro é, se você vai comprar, vai procurar saber onde estão esses minerais, vai comprar um mineral, vai olhar os sites, vai a uma loja, olhe os minerais todos e veja quais minerais te atraem. Você, esse aqui é lindo, esse aqui eu preciso ter em casa e tal, né? Porque essa relação que surge de empatia, ela tem a ver com uma necessidade interna sua e a intuição, esse start de, puxa, eu preciso desse jaspe, eu preciso daquela, olha, aquela pedra azul, o que é? Puxa, é um quartzo verde, um quartzo azul. Essa relação é importante. E sempre procure comprar umas pecinhas, uns minerais um pouco maiores. Se eles forem pequenininhos, compre uma 5, 6, uma quantidadezinha maior, para poder ter um campo de radiação bacana, tá bom? Takeshita, gratidão, gratidão, gratidão por você ter aceito o nosso convite para participar do nosso segundo Spotlight. Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para os inscritos do canal Lightworkers e aqueles que nos apoiam e nos acompanham? Olha, agora, o que eu estou percebendo é a hora de a gente usar cada vez mais a nossa intuição, ou seja, nosso chakra cardíaco. A gente precisa mais se deixar levar pelo que sente no coração do que no cabeção. O ápice, essa coisa desse ciclo de 3D, passa também por uma coisa muito mental, explicação, entender, compreender, né? Essa lógica toda, que é muito bacana por um lado, que nos trouxe até aqui, ciência, conhecimento, isso é importantíssimo, né? Mas a gente não pode tentar usar isso, essa parte da nossa capacidade mental, né, para tudo. E a gente sabe que a gente deixou de lado algumas coisas importantes em relação às sensibilidades, né? Então a intuição é importante. E a intuição, deixar a intuição ficar mais eficiente, é um processo, você pode treinar isso, né? Então as pessoas estão precisando se aquietar mais, ir para aquele quarto de casa, 15, 20 minutos onde não está ninguém, deitar lá e ouvir uma música. A gente precisa baixar a vibração, a intensidade. A vibração está muito forte, as frequências Schumann estão subindo, a gente está vendo aí, os polos magnéticos estão cada vez mais assim, né, mudando de lugar. Né? Então essa aceleração é inevitável, faz parte da transição, das mudanças de ciclos e tal. Então a gente precisa saber se aquietar, tirar momentos de aquietamento, né? Se puder sair para junto da natureza com frequência, faça isso, né? Que seja num parque perto da sua casa, que seja no sítio da sua tia lá no interior de Minas, né? A natureza está aí de uma maneira super importante para a humanidade, para nós hoje, né? Você tocar numa árvore, entrar num rio, ar puro, né? Você ficar ouvindo ventos, são vibrações da Mãe Terra, né? Então quem puder contatar essas manifestações do planeta, né? Faça isso, é importantíssimo isso, né?
A maior parte das pessoas que me escuta aqui hoje mora nas grandes cidades, né, nas cidades de porte médio, que também já são grandes, de 40, 50, 70 mil pessoas e tal. Então comecem a sair um pouco das grandes cidades, comecem a se dedicar a experimentar de novo a natureza. Tem muita gente que há muito tempo que não vai para o meio do mato, que não vai para uma praia vazia, né? Agora temos a Covid, é chato, não estamos podendo fazer muito isso, né? Mas vão colocando nos planos. Para quem acompanha meus vídeos sabe, né? Eu falo, quem puder começar a pensar numa transição para cidades menores, para o interior onde haja uma natureza mais exuberante e tal, que venham a fazer isso, porque os próximos anos estão pedindo que as pessoas não fiquem tão coladas, tão dependentes das grandes cidades. Elas estão muito frágeis, vocês estão vendo a questão da Covid agora, né? A proximidade das pessoas, cidades com 9, 10, 15, 20 milhões de habitantes e tal. Então, quem puder pensar em se deslocar profissionalmente, família, enfim, começar a ir para regiões menos densas em termos de população, mas sejam bacanas, então comece a pensar nisso seriamente, né? Mas é isso, Cláudia, eu acho que já falei demais hoje. Queria agradecer a todos vocês aqui que tiveram paciência de ficar me ouvindo e mais uma vez agradecer a Cláudia que me fez esse convite, tá bom? Um abraço para todo mundo e até já. Este foi o segundo Spotlight com o Domingos Takeshita. Mais um papo muito bom. Na descrição desse vídeo nós colocamos as informações e a maneira de contato pela qual você pode falar com o Domingos Takeshita. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muita luz e até o próximo Spotlight.